novo o coração capaz do amor. E de uma forma ou de outra, muitos de nós já sentimos esse peso. Às vezes o desespero que nos leva a desistir, às vezes que nos leva a quase desistir e depois dizer, num ato louco de esperança, eu vou ficar na minha até meu coração ser capaz, mais uma vez, de ter esperança. Se nós não lidamos com honestidade com essa questão, se a gente não faz a pergunta, pode a tristeza ser uma boa coisa? Vou deixá-la mais forte, porque fala de tristeza ainda é abstrato demais para a gente, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já perdeu alguém ou alguma coisa muito valiosa. Então vou colocar a pergunta da seguinte maneira, pode o luto ser uma boa coisa? Luto já remete à perda mesmo, né? Vestir de preto, ficar desesperado. Pode o luto ser uma boa coisa? Aliás, luto é o mais apropriado até do que tristeza. Ele fica, de certa forma, como o símbolo aí de tristeza, o zair da tristeza ali no luto. Por quê? Porque a passagem que eu vou ler trata dessa questão. Escuta comigo. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Marta e Maria eram amigas de Jesus. Amigas porque eram irmãs de um homem que aparentemente tinha uma amizade muito próxima com Jesus. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. É aquela que fez a arte performática mais bonita que já houve na história. Ela derramou perfume nos pés de Jesus e com os cabelos e as lágrimas lavou aquele pé, simbolizando de uma forma maravilhosa o amor que tinha por ele, e nas palavras do próprio Jesus ele interpretou isso como preparando ele para a própria morte. É interessante que essa mulher, em outra passagem a gente descobre, teria sido uma mulher que ganhava a sua vida prestando favores a homens. Então esse ato de profunda beleza que ela fez para agradecer Jesus, foi um ato no qual ela utilizou, de certa forma, as mesmas coisas, seu cabelo, seu rosto, suas lágrimas, para ungir os pés de Jesus, o perfume muito bom, talvez as mesmas coisas que fossem as armas de sua, entre aspas, e para não ser indelicado, profissão. E era essa mulher que agora está aqui e aparece de novo nessa história, agora contada em João. Ela era a mesma que tinha ungido com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Teu amigão está doente. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Rapaz, duro, né? Só alguém que de fato tivesse confiança completa no que iria ser feito, para dizer a respeito daquela pessoa a quem ele ama, eu não vou agora ajudá-lo, eu vou deixar piorar. Porque essa doença dele vai ser para trazer glória a Deus. Então eu não vou socorrer agora. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Uau! Acho que não precisa de muito comentário, né? Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Imagina esse diálogo, se coloca ali naquele lugar junto com os discípulos.
Eles veem Jesus escutar que um grande querido amigo dele está ruim, doente, precisando de ajuda. Ele curou tantos doentes, né? Está precisando de ajuda. Ele enrola por 2 dias e ele fala, eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano. E os discípulos finalmente, e aí de repente ele levanta e fala, chegou a hora de ir. Porque o cara morreu. Os discípulos não entendem isso. Se ele ama tanto o cara, ele ficou na dele porque está tudo bem. E agora ele está falando que ele dormiu, então se ele dormiu, ele está saudável. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Eles estavam com medo de voltar para lá, por causa da possível perseguição, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição. No último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Ela respondeu então, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi depressa ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar e depressa sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. A leitura é mais longa, mas eu quero que vocês peguem a história inteira aqui. Porque o luto, o pesar que todo mundo estava experimentando nessa situação, Jesus experimentou de uma forma diferente. Obviamente, Jesus tinha um plano e conhecia o seu plano e sabia que seu plano era bom. Jesus já estava acertado com Deus.
E o sofrimento que era necessário, o luto que era necessário, que a família de Lázaro passasse, que todos eles passassem, que os discípulos experimentassem, tinha um propósito bom da parte de Deus. Mas seria difícil simplesmente resolver malhar todo mundo porque não sacava isso. Porque a pergunta dele, Senhor, se o Senhor tivesse aqui isso não tinha acontecido, é humana, é natural. Porque a afirmativa, ele chora por causa do amigo que perdeu, é humana, é natural. Quando o texto fala que ele chorou quando viu a tristeza de todos e o fato de que não era tristeza para a salvação, mas um luto de desespero. Alguns anos atrás, algumas semanas atrás, eu estava com a Adriana numa reunião da Assembleia Geral, Concílio Maior, de uma denominação irmã da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos Estados Unidos, uma igreja presbiteriana lá, e vendo e ouvindo os relatos do que Deus tem feito naquela denominação. E é uma denominação que cresceu muito no passado recente, nos últimos 10, 12 anos, e em grande parte ela cresceu porque a antiga igreja-mãe presbiteriana nos Estados Unidos tem se afastado dos caminhos do Senhor a tal ponto em que os últimos grupos remanescentes de pessoas que ainda consideram a Bíblia como autoridade estão deixando aquela denominação e indo para outros grupos. E esse grupo em particular, a Igreja Presbiteriana Evangélica dos Estados Unidos, recebeu algumas centenas de igrejas e congregações saídas da Igreja Presbiteriana USA e foram para ele. E eu fui lembrado por um comentário que foi feito por uma das pessoas da liderança do papel que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tivemos em auxiliar nesse processo. E isso trouxe de volta à minha cabeça uma reunião que eu participei, na qual eles lamentavam e discutiam o que fariam diante do que eles entendiam ser a morte da sua denominação, da igreja na qual seus avós e bisavós labutaram pelo Senhor. E o sentimento geral era de profundo luto, era todo mundo pensando, o que é que aconteceu? Como é que nossa denominação veio parar nesse ponto? E vocês certamente acompanham a mídia, vocês já devem ter experimentado o inconveniente de alguém virar e falar, o quê? Você vai para uma igreja presbiteriana? Mas não são os presbiterianos que estão fazendo isso lá nos Estados Unidos? Eu vi na mídia e tal. Isso envergonha a gente, né? Eles estavam sentindo o total desse luto como uma perda, porque estava sendo arrancada da mão deles uma denominação. Durante uma das falas, a respeito do que pretendiam fazer, uma das pessoas lembrou daquele filme no qual o Bruce Willis faz o papel dele mesmo, com 40 anos de idade, e dele mesmo com 10, 11 anos de idade, e os dois são forçados a conviver, os dois deles, um que é ele criança e o outro que é ele adulto. E há um momento no qual aquele ele criança olha e fala, como é que eu, que sou um menino tão bacana, carinhoso, esperto, simpático, virei esse velho idiota, ele fala careca, mas não tem nada contra isso não, viu? É só ele fala no filme mesmo. Esse cara que trata todo mundo tão mal, como é que eu virei aquilo? E eu tenho certeza que você já experimentou esse momento de virar e falar, como é que eu vim parar aqui? Que aconteceu? Como é que eu cheguei nesse momento? Ou como é que minha vida chegou nesse ponto? Eu sei que você já enfrentou algum tipo de situação de luto, de tristeza, no qual a pergunta é, como é que Deus deixou? Como é que eu cheguei aqui? Eu já me perguntei isso daí em algumas situações, algumas quase cômicas. É duro, porque agora com o Daniel lá filmando isso e transmitindo, eu já fico envergonhado de falar. Mas a primeira vez que eu tive que, de um jeito mais assim marcante, fazer a pergunta, como é que eu cheguei aqui? Como é que essa situação chegou aqui? Foi quando um xerife zeloso nos Estados Unidos resolveu que ia dar um susto em dois adolescentes que estavam fazendo uma brincadeira boba e ele resolveu que queria dar um susto para eles nunca mais fazerem de novo. É que eu e Greg resolvemos que a gente ia decorar as árvores do jardim de um amigo nosso na madrugada.
Então compramos fardos e fardos de papel higiênico e a gente segurava a ponta do papel e jogava o papel como se fosse serpentina em cima de todas as árvores. E aí é horrível, porque aquele papel fica pendurado, o sereno cai, o papel higiênico gruda e é dificílimo de limpar. E enquanto estávamos fazendo aquilo, estávamos nos divertindo muito até a hora que nós vimos as luzes azuis piscando e o policial descendo e mandando que a gente deitasse no chão. Sim, o seu pastor uma vez foi levado para a cadeia por uso indevido de papel higiênico. E depois de uma noite na cela da cadeia, não houve repercussão pior, exceto a promessa para o xerife de que a gente passaria a doar sangue regularmente. Já que éramos jogadores de futebol e bem gordinhos, tinha que doar sangue. Mas eu me lembro sentado ali com o Greg Merckx. O Greg olha para mim, olha para a cela devia ter o quê? 1,20 m de largura, talvez, por uns 2,50 de comprimento, e tinha um beliche e uma privadinha, tudo aberto, e grade dos dois lados. E nós estamos dentro daquela cela, eu estou ali em pé no canto assim, e o Greg começa a chorar, eu falo, o que é que está te fazendo chorar? Ele falou, como que eu vou usar a privada? A preocupação dele era aquela. Para mim, a preocupação é, pronto, acabei com a minha vida. Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei aqui? A igreja de Corinto era uma igreja bem problemática. Mas era uma super igreja. Ela era a Willow Creek da época dela. Ela era a igreja modelo no sentido de sucesso, atividade e tudo isso. Não necessariamente na teologia dela, no conteúdo, mas ela era uma igreja de grande popularidade. Mas várias coisas naquela igreja tinham criado situações complicadas. A igreja estava em maus lençóis. Tinha algumas questões teológicas, alguns problemas pessoais e alguns problemas morais. Falei sobre isso semana passada. Paulo escreve uma primeira carta na qual ele, intencionalmente, ele diz que eu estou entristecendo e enlutando vocês. Porque ele está chamando a atenção. Aí ele escreve uma outra carta na qual ele diz assim, eu não me arrependo de ter entristecido vocês, mas agora eu vou fortalecê-los. Nesse contexto, em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 9, deixa eu ler o 8 e o 9, ele diz para eles assim, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofrestes. Eu estou trazendo isso daqui para vocês entenderem que esse conceito de uma tristeza que é para o Senhor, ele é um conceito que, em algumas situações, foi usado diretamente com a igreja. E aqui Paulo está usando com os crentes de Corinto. Ele está falando, na primeira carta, eu sei que eu machuquei vocês. E eu não me arrependo. Embora eu já me arrependa, e o segundo, embora eu já me arrependa, não é eu me arrependo de ter machucado vocês. Eu já me arrependo porque foi por muito pouco tempo que vocês sofreram e eu não queria ter feito vocês sofrerem. É aquela distinção que diz, eu não me arrependo do que eu falei, mas é uma pena que eu tenha te machucado com o que eu falei, mas eu precisava falar. Isso que ele está falando para eles. Tá? Então ele está querendo dizer, ele não está louco com essa questão, não me arrependo, me arrependo. Mas o que ele chega no final e diz era necessário entristecer vocês para Deus, para as coisas de Deus. A história que eu li para vocês de Lázaro, ela nos ensina de uma forma chocante aquilo que Paulo estava tentando aplicar com os crentes em Corinto. Ela nos ensina, e especialmente se a gente considerar o contraste entre a reação de Jesus e a reação dos outros personagens na história, das outras personagens, então nós vamos ter uma percepção maior que nos permita abraçar a nossa tristeza com o pecado, com a morte e com as perdas, de um modo que Deus se manifeste triunfalmente. E, de certa forma, isso está ligado com o segredo da felicidade em Deus.
é entender que não é que precisa de um pouco de tristeza para fazer um samba. É que a obra que Deus faz em nossas vidas inclui uma tristeza e um luto que é para a vida e é para a bênção. Que a postura de dizer, está ok no meu coração, quando o Senhor tira, tu dás e tomas, Pai, para o meu bem. A postura de dizer, isso não pode ser uma coisa barata de boca, enquanto tiver tudo bem. Ela precisa ser a postura que até quando Jesus disser, espera, eu vou deixar ele morrer. Baseado e fiado na palavra de Jesus, eu espero. Que quando eu começo a chorar e digo, Senhor, não te importa que pereçamos, eu bato 2 vezes na boca, porque Deus se importa com o seu sofrimento e o meu mais do que eu e você. Porque Deus olha para o nosso coração. E Deus está fazendo o jogo longo, não o jogo curto. Está pouco preocupado com as circunstâncias imediatas, Ele está preocupado com a tua alma eterna. E as circunstâncias imediatas, Ele vai cuidar de cada uma delas e ajustar cada uma delas, para que todas elas contribuem para aquele lindo retrato que Ele está pintando. Que vai, como diz a poesia do Estênio, vai ter fios sombrios e tristes, que contrastam com as cores alegres e vivas. Mas a pergunta é como é que eu reajo? Eu transformo cada luto, cada tristeza e cada perda na minha vida num motivo de ira contra Deus? Ou eu confio na bondade dEle? Vamos lá. A tristeza carnal, a tristeza típica que nós experimentamos, a tristeza do dia a dia, a tristeza que não é para a glória de Deus. Ela sempre vai produzir na nossa vida paralisia. Eu estou triste demais para poder pensar nos outros, eu estou triste demais para poder sair do buraco, eu estou triste demais e eu estou paralisado. Amigo do papai, missionário que trabalhava com ele no Nordeste, pessoa espetacular, ajudou a implantar a palavra da vida no Nordeste. Ele tinha, os mais velhos vão entender a metáfora, ele tinha um rosto assim interessante, usava um óculos interessante, então todo mundo chamava ele de Mr. Magoo, porque ele parecia o Mr. Magoo, um personagem de desenho animado, que os mais novos não conhecem. Pois o Magoo tocava sanfona, e muito bem. Mas ele especialmente tocava sanfona quando ele estava triste, deprimido. Quando ele estava se sentindo assim, perdido, ele tocava sanfona, melodias tristes. E um dia, estava vindo um caminhão para entregar algum produto na casa dele, e o gramado na frente da casa dele era bem aberto. Então ele resolveu que o caminhão teria que entrar de marcha ré no gramado para chegar o mais perto da porta possível para poder tirar os produtos. E o caminhão começou a vir na grama, e ele dando sinal para o caminhão, e caminhando na grama, e caminhando na grama, e caminhando na grama, e com aquela pressão do caminhão, a tampa da fossa que era embaixo daquele gramado, cedeu. O caminhão não caiu, mas ele caiu lá dentro. E enterrado até a cintura, ele olhou para a esposa dele e falou, traz minha sanfona. A tristeza, segundo o mundo, nos paralisa. Mas o luto, segundo Deus, ele produz ação. Ele produz ação transformadora. Qual que foi a postura de Jesus com essa questão toda? Esse luto, essa experiência toda que ele passou? Essa morte é para a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. A fé produz coragem. E Jesus se comove com a tristeza dos outros. Lógico. Jesus sofreu deles estarem sofrendo, assim como Paulo sofreu ao pensar que produziu dor com a repreensão que deu, mas não se arrependeu de ter dado a repreensão. Não me venha dizer que isso é complicado de entender. Se você tem filho e já disciplinou seus filhos, você sabe exatamente o que é. Não se arrepender da disciplina que fez, porque sabia que era importante,
mas chorar com cada palmada que teve de dar. Mas muito mais do que sofrer pela dor que eles estavam sentindo, Jesus sofreu com a incredulidade daqueles que não entendiam. Que enquanto Jesus não disser que o jogo acabou, o jogo não acabou. O pessoal não fala, não tem aquela expressão americana comum que às vezes a gente usa no Brasil, a ópera não acabou enquanto a gordona não fizer o solo dela? É uma expressão americana que o pessoal traduz hoje bastante, usa no Brasil, né? Na verdade, a ópera não acabou enquanto Jesus não disser é o fim. Porque ele é o princípio e o fim. Mas qual foi a postura daquelas pessoas que estavam ali com Jesus? O medo delas paralisa. O senhor não vai fazer nada, não há nada que se possa fazer, agora é tarde, Inês é morta, já não há mais nada para fazer. Como é que eu posso mudar isso? Meus sonhos desabaram e acabaram. Traz a minha sanfona. Porque já que eu estou aqui na fossa, vou tocar a sanfona e lamentar. A tristeza, segundo o mundo, ela sempre nos paralisa. Porque ela é baseada na desesperança. Ela é baseada na ideia que o Drummond descreve no E Agora, José. E agora? Acabou tudo. E agora? O que sobrou? Ela é diferente da tristeza que sofre a realidade do momento, mas diz, há esperança. A única esperança que a tristeza do mundo produz é quando romanticamente alguém vira e fala, o sol há de nascer de novo. Mas é romântico, porque não é relacional. Vai que o sol não nasce. Ou vai que eu perco meus olhos e não posso ver o sol nascer. Que me importa se o sol nascer e eu não tiver olhos para ver. Essa postura que a gente percebe um pouco com aquelas pessoas ali, ela é destacada por Jesus. Jesus está provocando. Deixa eu deixar claro. Em parte, Jesus, em parte, eu tenho que lembrar que isso daqui é um escritor inspirado pelo Espírito Santo dando o seu relato, certo? Então, João está fazendo um contraste intencional na narrativa. Quando você faz uma narrativa, você escolhe destaques que você quer dar. E ele fica destacando a incredulidade envolvida na postura de todo mundo envolvido nesse caso. Que, de certa forma, investe em Jesus as suas esperanças, mas ainda não sacou exatamente quem ele é e o que ele é. Aliás, Marta diz, eu sei quem o Senhor é, eu creio. E talvez aquele seja um momento de insight, como se Jesus olhasse nos olhos dela e dissesse, e? Quais são as implicações da profissão de fé que você acabou de fazer? Se realmente eu sou isso daí que você falou, a história acabou? Você não acha que eu posso mandar Lázaro sair da cova? Obviamente ela não achava. Já fazem 4 dias, ele vai estar fedendo, vai assustar todo mundo. Mas a tristeza segundo o mundo, e eu quero que vocês escutem isso de coração. O luto carnal, a tristeza carnal, não leva só à paralisia e à desesperança. Ela sempre desemboca no julgamento dos outros. Ela sempre provoca em nós a ira contra alguém. Nós precisamos a todo custo achar um culpado. Camus fala que o homem quer alegar sua própria inocência até o ponto onde, para jurar sua inocência, ele culpa Deus e o mundo todo. Ou o mundo todo e até Deus. E a gente faz isso. E essa tristeza, segundo o mundo, ela leva a julgamento. Olha, por exemplo, aqui. Se estiveras aqui, a pessoa que amava, a pessoa que Jesus amava, uma mulher que tinha compreensão de quem ele era, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O povo não podia ele? Ele fez tantos cegos verem, não podia ele? Não podia ele fazer com que esse não morresse? E esses julgamentos são um alerta vermelho que nós precisamos manter nas nossas vidas quando a gente lida com situações.
Quando a gente começa a culpar todo mundo ao nosso redor e fazer esses julgamentos pelo nosso sofrimento e pela nossa dor, nós perdemos de vista que por trás disso está Deus. E o nosso luto é carnal. E o luto carnal vai nos levar a ficar paralisados pela tristeza. Tem muita gente tratando depressão, quando na verdade o que tem não é um sindroma clínico. O que tem é uma tristeza carnal que gera julgamento e que paralisa. Mas o luto, segundo Deus, ele nos prepara para uma manifestação da graça. Ele nos prepara para aquilo que é extraordinário. Vamos de novo, eu pensei lá, né? O luto carnal na ação de Jesus e o luto carnal na ação dos homens e o luto de Jesus segundo Deus. Agora vamos pensar em termos do que cada um deles prepara, não só da natureza deles. A ação de Jesus nesse caso, ela é contraintuitiva. Em vários sentidos. Ela é contraintuitiva porque quando fala, apressa-te, ele está doente, ele fala, não, calma, vou esperar. Ué, mas o senhor não se importa com ele? Me importo muito, mas me importo com vocês também. Não faz tanto sentido. Ok, agora ele morreu, podemos ir para lá. Mas agora que ele morreu, vale a pena arriscar seu pescoço? O povo lá está querendo te matar. Não, agora é que eu vou. Aí os discípulos, então vamos com ele para morrer. Já que é para morrer, vamos com ele. Mas ela parece contraintuitiva, mas na verdade ela demonstra a coragem de quem é regido por algo maior. Ela mostra a coragem de alguém que tem coragem de dizer, mesmo que vocês achem que vai feder, abre o túmulo. Ela é regida por alguém que é guiado pela missão de manifestar a glória de Deus, de transformar corações, mais do que pela busca de situações confortáveis. Porque a ação de Jesus busca a glória, e ela produz glória. O luto segundo Deus sempre aponta para uma manifestação da graça. O luto segundo o mundo, ele aponta para algo diferente. Vamos pensar na atividade dos outros. Na cabeça dos outros, a ação deles, né? Na cabeça deles, o que é que houve de pior? Dos discípulos agora, não estou falando da turminha que estava lá, perto de Lázaro, perto do túmulo. Eu estou falando dos discípulos que se tornam os apóstolos, que estão com Jesus naquela hora. Como que na cabeça deles eles querem compreender a ação deles? Bom, é sempre o pior cenário. Então é assim. Vamos, nem que seja para morrer. Isso somos nós quando enfrentamos as provações que Deus nos manda na vida, os dramas e as lutas. E a gente estoicamente, a gente opta pela posição estoica. Eu tenho de passar por esse sofrimento, que venha o que vier e não sei o que lá, mas esse estoicismo nosso esconde ressentimento e resignação. Não leva a ação. Vamos, nem que seja para morrer. Mas, o que houve de bom? O ruim é essa postura mais estoica dos discípulos. O que é de bom com os discípulos que estavam com Jesus? Com o pessoal que abriu o túmulo. Até com as duas irmãs. Qual que é o único fator aqui que eu posso colocar diante de vocês para a gente dizer, miremo-nos naquele exemplo? Qual a única coisa? Eu não vou falar fator que redime eles aqui, porque o fator que redime é só Jesus Cristo. Mas qual que é a coisa bacana que a gente aprende? Que mesmo em meio a sentimentos errados e a um luto pecaminoso, Deus já começou a produzir bênção na vida deles. O que é que eles fazem? Quando Jesus manda abrir o túmulo, o que eles fazem? Abrem. Quando Jesus diz para os discípulos, vamos, eles objetam, mas o que eles fazem? Vamos. A resignação e o ressentimento deles é ruim, mas foram, né? Foram com Jesus.
Quando Jesus ressuscita Lázaro pelo poder da palavra, ele dá uma ordem interessante. Desatai-o e deixai-o ir. Eu acho que essa ordem, de certa forma, encapsula, é uma metáfora para algo maior, para algo que resume todo o evento que é narrado por João. Eu creio que houve intencionalidade da parte de João em concluir essa história com essa afirmativa. Porque eu consigo estender esse conceito e entender que no nosso luto, na nossa tristeza, Deus quer fazer o tipo de ação onde a tristeza, segundo Deus, resulta num ato de libertação, onde Deus diz, desatai-o e deixai-o ir. Deus quer desamarrar o nosso coração. Deus quer desamarrar o que nos prende, o cheiro de morte que está lá. E Ele vai, às vezes, usar como parte da aquarela, da paleta de cores que Ele precisa usar. Ele vai usar esse luto poderoso que pode produzir vida. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Mas quanto aos discípulos, estes se tornaram aqueles de quem se veio a dizer, estes que têm transformado o mundo, chegaram até aqui. Eu já experimentei momentos de me sentir comprimido, esmagado por tristeza. Às vezes a tristeza com o meu próprio pecado. Aquela luta, né, de saber o que eu precisava fazer e não fazer, de saber o que eu não podia fazer e fazer. Eu já experimentei o que é isso, mas eu já experimentei também nos outros, e já experimentei também nas instituições. Essa é uma coisa estranha, né? Tristeza e luto por instituições, mas existe. E eu tenho certeza que você já experimentou algum tipo de luto ou tristeza que te faz pensar, como é que eu vim parar aqui? Como é que aconteceu isso? Aquilo que adoece a alma, a resposta é simples, muda o foco, muda o centro. Abre os olhos, abraça a tristeza segundo Deus, rejeita a tristeza segundo a carne, que só nos paralisa e produz ressentimento e julgamento dos outros. Abraça a tristeza segundo Deus, que leva para o arrependimento, que leva para a transformação e para a busca da vida. Tenha a expectativa clara de que Deus vai manifestar a graça transformadora dele e que ela sempre vai se manifestar em algum momento extraordinariamente, mudando tudo, mudando o rumo de todas as coisas, até mesmo revertendo a morte. Como é que diz lá o falecido poeta e músico que virou ministro? Será que o super-homem vai nos restituir a glória, mudando o rumo da história por causa da mulher? Ele está falando do filme do super-homem, quando ele roda, faz a terra voltar para trás, o tempo volta e a amada dele deixa de estar morta. Isso é sombra boba e sombra tola do que Jesus fez na vida de Lázaro, dos seus discípulos, do que ele faz na nossa. É para a glória dele, ele começou falando, é para a glória de Deus. E a glória de Deus se traduz na ordem final, desatai-o e deixá-lo ir. Que Deus nos abençoe.